Olá, seja bem-vindo você, seja bem-vindo ao nosso canal, né, no YouTube, a última mensagem profética pregada. E vamos dar continuidade, né, sobre os acontecimentos finais que antecedem a volta de Jesus. E o tema de hoje será a primeira mensagem do anjo, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 14, e os versos 6 e 7 que eu vou ler para você. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Somente até aí. Pessoal, para que a gente entenda, tá, a primeira mensagem do anjo, aqui fala do contexto de 3 mensagens de advertência. A gente costuma dizer que são as 3 mensagens angélicas. Hoje vamos tratar da primeira mensagem. É importante a gente entender o contexto do capítulo 13 para a gente entender a mensagem do primeiro anjo. Então eu vou ler aqui, a título de contextualização, que diz o seguinte, capítulo 13, a partir do verso 1. Eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e a sua boca como de leão. O dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi um de suas cabeças como golpeado de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou segundo a besta. Adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade. Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogância e blasfêmias, e deu-lhe autoridade para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra o adoraram, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Amém. Pessoal, contextualizando, o capítulo de número 3 aqui fala de, quando nós falamos de ou animais, né? Aqui no caso aqui dragão, a besta, né? Fala de poder. E foi dado ali um poder concedido ao dragão, né? O dragão representa ali o inimigo. Foi dado poder à besta, né? Que podemos dizer que é um poder religioso, com um único objetivo: de blasfemar o nome do Senhor, de fazer com que todas as nações, povos e gentes nos 4 continentes da terra, seu vizinho, sua mãe, seu pai, seu colega de trabalho, adorasse esse poder religioso que é a besta, e pelejar contra
os santos de Deus. A palavra santo vem de separar, né? Então você está separado para se consagrar a Deus, né? Se conectar ao Criador. Deus, ele é o Criador, nós somos criaturas. E voltando aqui para o capítulo de número 14, verso 6, né? Interessante que o anjo, ele voava no céu, ele segurava a Bíblia. O Evangelho é a Bíblia, né? A Bíblia eterna. E ele proclamava aos habitantes sobre a terra, sobre a nação, sobre as tribos, línguas e povos, com uma advertência bem clara, né? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Enquanto no capítulo 13 haveria um poder religioso que levaria as pessoas ao engano, por isso que em 24, Mateus 24:4, Jesus diz para os discípulos, cuidado que não vos engane. Então, o grande conflito entre o bem e o mal, entre o capítulo 13 e a primeira mensagem do anjo de advertência, está ligado à adoração, né? Ali há uma divisão. Aqueles que vão adorar a besta e aqueles que vão adorar o Deus Criador, que fez os céus, fez a terra, fez o mar, fez as fontes das águas, né? Aqui o capítulo 6 e 7 de Apocalipse 14 está te chamando, um chamado para que você reconheça o verdadeiro Deus. O Deus que criou os céus e a terra em 6 dias e nos criou do pó da terra e soprou o fôlego de vida e nos transformamos em seres viventes. Seres viventes segundo a imagem de Deus, não que seríamos parecidos com Deus, para um propósito muito maior, um sentido de vida muito maior, de reconhecermos que Deus, ele é o nosso mantenedor, certo? E provedor das nossas necessidades e da nossa salvação. Porque Jesus veio à Terra, né, para morrer e no terceiro dia ressuscitar para perdoar os nossos pecados. E no verso 8 do capítulo 14 diz assim, no verso 7, né, voltando aqui, okay, o verso 7, diz assim, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Pessoal, a palavra aqui é os eventos finais que vão culminar com a volta do Senhor Jesus. Lá no capítulo 3, falam da blasfêmia, até mesmo do tabernáculo de Deus. Não vou entrar muito na história de Israel sobre o tabernáculo, mas de forma mais simples, didática, né? O tabernáculo era o processo onde, né, havia ali o lugar santo, o lugar santíssimo, tinha lá a Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança havia ali o maná, havia ali o cajado, havia ali as tábuas dos 10 mandamentos. E aqui a proclamação, né, fala que haverá um juízo para aqueles que não adoram o verdadeiro Deus. E que juízo é esse? Né? Jesus lá no céu, né, lá no lugar santíssimo, né, porque quando Moisés construiu
o tabernáculo, ele construiu, Deus disse assim, ó, segundo o modelo que está lá no céu, faça segundo o modelo que está lá no céu. E Moisés começou ali com habilidades e talentos que deu Deus, fez ali a parte arquitetônica, escreveu, anotou, tal. Ok? Jesus, ele está lá no céu e ele estabeleceu um juízo aqui na terra. Ele está como intercessor, ele está como advogado, ele está como juiz. E que juízo é esse? Hoje está sendo definido, mediante o seu livre-arbítrio, certo? Quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Isso é uma questão de fé e de se reportar às Escrituras Sagradas de Deus para compreender o contexto profético de hoje. Então, Jesus, ele é misericordioso, é benevolente, é maravilhoso, é advogado, é intercessor, mas também Jesus é juiz. E esse juízo ele está muito ligado ao nosso livre-arbítrio. Eu costumo dizer que hoje a igreja que mais cresce é a igreja dos desagregados, né? Pessoas ali que, por algum motivo pessoal, enfim, saíram da sua denominação. E eu sempre costumo dizer que o remanescente que crê nessa primeira mensagem do anjo, ele não tem que se preocupar muito a placa da igreja, ele tem que se preocupar na relação que você tem com Jesus e com a palavra de Deus. Você tem que se reportar à palavra de Deus, somente à palavra de Deus. Cuidado que não vos engane, que haverá um poder de engano, levando as pessoas a se prostituir espiritualmente para uma falsa adoração. E esse juízo que está estabelecido na terra, né, é a separação do joio e do trigo. Mas hoje Jesus ele está te chamando para que você faça parte do trigo, para que você seja a luz do mundo, o sol da terra, para que você siga os ensinos de Jesus. E quando acontecer essa profecia, né, que depois a gente vai ver que no terceiro mensagem do anjo vai cair as pragas e Jesus volta, você não se pegue desapercebido. Então, queridos, que você possa meditar nessa palavra. Próximo tema será a segunda mensagem do anjo, eventos finais. Fica com Deus, né? Que você possa meditar e se voltar para a palavra de Deus e reconhecer Deus como o absoluto Criador e mantenedor das nossas vidas. É o pensador, é a cabeça intelectual de todas as coisas que foi construídas por Ele. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Meu nome é Marcos, um abraço.